Há mistérios na criação que o homem ainda não compreende completamente. A natureza fala, os ventos anunciam, as águas obedecem. E os animais, sim, até os animais, discernem a presença de quem carrega o Espírito de Deus. Porque o mesmo Deus que formou o homem do pó também soprou vida nas criaturas da terra. E tudo o que tem vida sente quando a presença divina se manifesta. Bem-vindo ao canal Deixa a Bíblia Falar, onde estudamos os mistérios espirituais revelados nas Escrituras. Hoje eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. E no fim dessa mensagem, há uma revelação espiritual que vai te fazer entender por que até os animais reagem diante de quem carrega o sinal de Deus. Desde o início, quando o homem foi criado, Deus deu a ele autoridade sobre os animais. Não era uma autoridade de domínio cruel, mas de conexão espiritual. A Bíblia diz que Adão pôs nome em cada criatura. Isso significa que havia entendimento, respeito e harmonia entre o homem e os seres vivos. Quando o pecado entrou, essa conexão foi rompida, mas o instinto da criação permaneceu sensível à presença do Criador. E por isso, até hoje, há animais que percebem algo que os olhos humanos não conseguem ver. Lembra de Noé? Os animais obedeceram à voz de Deus e foram até a arca, 2 a 2, sem confusão, sem resistência. O Espírito do Senhor guiava até as criaturas irracionais, mostrando que a presença de Deus é reconhecida em toda a terra. Quem carrega os sinais de Deus atrai o respeito até da natureza. Os pássaros sentem, os cães se aproximam com mansidão, os animais selvagens recuam, porque há algo no ambiente espiritual que eles percebem, antes mesmo que o homem entenda. Foi assim com Daniel, quando lançado na cova dos leões. Os leões não o tocaram, porque viram nele o selo de quem andava com o Altíssimo. O anjo do Senhor estava ali e a natureza se curvou à autoridade de Deus. O mesmo leão que devoraria qualquer outro homem diante de Daniel se calou e deitou-se em paz. Isso mostra que quando alguém anda na presença de Deus, até o instinto da criação se submete. E se olharmos para Elias, veremos o mesmo princípio. Quando Deus quis sustentá-lo no deserto, enviou corvos para alimentá-lo. Aqueles pássaros, que por natureza se alimentam de carniça, foram usados para levar pão e carne ao profeta. Deus moveu os animais para cuidar do seu servo. Isso mostra que a criação obedece a quem carrega a unção divina. Até o peixe que engoliu Jonas foi instrumento de Deus. Quando Jonas fugiu da presença do Senhor, o mar se revoltou e o peixe foi usado para trazê-lo de volta ao propósito. Veja como os animais reconhecem o toque do Criador. Eles obedecem, se movem e cumprem ordens que o homem muitas vezes resiste em ouvir. E quando Jesus nasceu, os animais estavam lá na manjedoura. Nenhum fugiu, nenhum se agitou, porque o Filho de Deus havia chegado e toda a criação sabia que algo divino havia tocado a terra. O boi, o jumento e o cordeiro se tornaram testemunhas silenciosas da maior revelação da humanidade. É por isso que muitas vezes você percebe seu animal de estimação reagindo de maneira diferente. Há momentos em que ele se aproxima quando você ora, ou se inquieta quando há algo errado espiritualmente no ambiente. Isso não é acaso. É sensibilidade da criação à presença espiritual. A Bíblia diz que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os animais sentem quando um filho de Deus está perto, porque carregam a marca da mesma criação divina. Quando alguém carrega o Espírito Santo, ele exala paz, e a criação sente. Mas quando alguém está em rebeldia, confusão ou trevas, os animais se agitam, se afastam, percebem. Eles reconhecem o que está dentro, não o que está fora. O cachorro, o gato, o cavalo, o pássaro, todos têm uma percepção que vem do Criador. Por isso, se você cria algum animal, observa, ele sente tua energia espiritual. E se ele é calmo perto de você, é porque há luz em ti. Mas se inquieta,
Talvez Deus esteja te mostrando algo no ambiente, um aviso, um sinal. Deus ainda fala através da sua criação. Escreva aqui nos comentários: louvado seja Deus. Esse é o símbolo do nosso canal e da fé que nos une. E compartilhe também se você tem animais que te cercam, te acompanham, te protegem, porque muitas vezes eles são instrumentos do cuidado de Deus sobre a tua vida. Se esqueça, fica comigo até o final dos próximos vídeos, porque vamos desvendar os sinais espirituais que a criação usa para revelar quem realmente carrega o selo de Deus na terra. Porque quando o Espírito de Deus habita em alguém, até os animais se dobram diante dessa presença. A presença de Deus é sentida por toda a criação. Há mistérios que o homem tenta explicar pela razão, mas que só o Espírito entende. E um desses mistérios é o comportamento dos animais diante daqueles que andam com o Altíssimo. O mundo natural e o espiritual estão mais conectados do que imaginamos. O profeta desobedecia à voz de Deus, insistindo em ir para onde o Senhor havia proibido. Mas o animal que o carregava viu o anjo do Senhor no caminho, e Balaão não viu. O homem, cego espiritualmente pela ganância, não discerniu o perigo. Mas o jumento parou, desviou e falou, advertindo seu dono. Isso revela que até um animal é capaz de perceber o mover divino quando o homem se afasta da vontade de Deus. Enquanto Balaão estava endurecido, o jumento se curvou diante da presença. A criação, mais uma vez, reconheceu o Criador. Na cultura judaica, o corvo era visto como impuro, mas Deus o usou para alimentar Elias. O que é desprezado pelos homens, Deus transforma em instrumento do cuidado divino. Isso mostra que não é a espécie, é a obediência ao comando espiritual. Até o corvo obedeceu a uma ordem divina que muitos homens resistem em cumprir. E lembra do peixe que trouxe a moeda a Pedro? Jesus mandou Pedro lançar o anzol e o primeiro peixe que pegasse teria dentro dele a provisão para pagar o imposto. O mar obedeceu, o peixe respondeu e a criação cumpriu o propósito. Porque quando a palavra de Deus é liberada, até o reino animal se alinha. Esses exemplos mostram que a criação não perdeu sua sensibilidade ao comando do céu, mas muitos homens perderam. E por isso, às vezes, Deus usa o comportamento dos animais para nos alertar. Talvez o teu cachorro comece a latir, olhando fixo para um ponto onde ninguém está. Talvez o gato se inquieta em um ambiente carregado. Talvez o pássaro se cala onde há discórdia. Não é superstição, é sensibilidade espiritual da criação. Eles reagem à energia do ambiente, onde há luz, há paz, onde há trevas, há inquietação. Mas sentem essa energia, porque o Espírito Santo é vida, e onde há vida, há harmonia. Mas o diabo opera em desordem. Por isso, onde há perturbação, os animais se agitam. Eles não veem como nós, mas percebem o que o espírito humano carrega. A Bíblia diz em Jó 12:7, mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Até Jó, no meio da sua dor, reconheceu: os animais têm algo a nos ensinar. Eles vivem em constante percepção do Criador. Noé saiu da arca e ofereceu o sacrifício ao Senhor, o aroma subiu aos céus e a paz se restabeleceu entre Deus e a criação. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água. E os animais, libertos junto com Noé, voltaram à harmonia com o homem. Isso mostra que quando o homem vive em aliança com Deus, até o ambiente se transforma. O campo floresce, os animais se aproximam, a natureza responde. E talvez seja por isso que o teu animal se sente bem ao teu lado. Ele sente algo em ti. Ele sente o Espírito Santo que habita dentro de ti. Ele sente o amor, a paz e a presença divina. E quando você ora, ele se acalma, porque o ambiente se enche de luz. Mas se há trevas, ele sente o peso. Deus quer te dizer hoje: cuida da criação como quem cuida da minha obra. Os animais não são apenas criaturas, são espelhos da sensibilidade espiritual do mundo. Eles reconhecem quem é filho da luz e quem caminha em trevas.
Então observa os sinais, não com superstição, mas com discernimento. Porque a criação ainda obedece a Deus e ela reage à presença do seu Espírito. Se essa palavra falou contigo, escreve nos comentários: Louvado seja Deus! Esse é o símbolo da nossa fé e do mover que o canal Deixa a Bíblia Falar leva todos os dias. E compartilha esse vídeo, porque há pessoas que precisam entender que Deus ainda fala através daquilo que Ele criou. E lembra-te, quem anda com Deus carrega uma presença que até os animais reconhecem. Eles sentem o perfume da graça, o toque da paz e o brilho da luz que vem do Espírito Santo. Desde o princípio, Deus usa os sinais da criação para revelar verdades profundas. Os animais são mais do que seres vivos, são espelhos do agir espiritual que o homem muitas vezes ignora. Eles são testemunhas silenciosas do poder e da presença do Criador. Quando olhamos para a Bíblia, há 3 símbolos que se destacam e revelam o coração de Deus através da natureza: o cordeiro, o leão e a pomba. Cada um deles carrega um mistério, um reflexo da essência divina. O cordeiro representa a obediência e o sacrifício. Desde Abel, o cordeiro é sinal de oferta pura diante de Deus. E foi através de um cordeiro que a morte passou por cima das casas dos israelitas no Egito. Mas esse símbolo se cumpre em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro não luta, não se defende, não revida, ele se entrega. E essa é a marca de quem carrega o sinal de Deus. Não é aquele que grita mais alto, mas aquele que obedece mesmo em silêncio. Quem tem o Espírito de Cristo tem o coração de um cordeiro, manso, puro e cheio de paz. O leão representa a autoridade e a realeza. A Bíblia fala do leão da tribo de Judá, que é o próprio Cristo em sua glória e poder. O leão não teme, ele impõe respeito. Assim é o verdadeiro servo de Deus, não por força, mas por presença. Onde ele chega, o ambiente sente, porque carrega a autoridade espiritual. E o inimigo reconhece. Há uma unção de leão em quem vive na presença de Deus. Não é arrogância, é postura de quem foi marcado pela realeza do reino dos céus. E a pomba, símbolo do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. A pomba representa pureza, sensibilidade e direção. Ela só pousa onde há paz. Por isso, há ambientes em que a presença de Deus não permanece, porque há contenda, pecado e rebeldia. Mas quando há santidade, a pomba do Espírito desce e habita. E quem carrega essa presença é reconhecido por toda a criação. Os animais se acalmam, o ambiente muda, a atmosfera se transforma. Esses 3 animais, o cordeiro, o leão e a pomba, revelam a plenitude de quem vive em aliança com Deus. Humildade, autoridade e presença. O cordeiro te ensina a obedecer, o leão te ensina a reinar e a pomba te ensina a discernir. E quando essas 3 naturezas se unem, o homem se torna um verdadeiro portador dos sinais de Deus na terra. A criação sente, o inferno respeita e o céu se manifesta. Porque quem tem o Espírito Santo em si carrega a harmonia que vem do trono. Deus está dizendo para alguém agora: eu te dei autoridade sobre tudo o que criei, mas essa autoridade só flui quando há comunhão comigo. A natureza responde à voz de quem vive na presença. Até os ventos se calam, o mar obedece e os animais discernem quando o ungido de Deus está por perto. Talvez você nunca tenha percebido, mas aquele cão que te acompanha quando oras, aquele pássaro que aparece sempre que você fala com Deus, aquele animal que se acalma quando você se aproxima, são sinais. Sinais de que há algo espiritual em você. Sinais de que o selo de Deus está sobre a tua vida. E o inimigo sabe disso também, porque a luz que está em ti o incomoda. A palavra-chave que o Espírito Santo deixa hoje é domínio. Não domínio de força, mas domínio espiritual. Porque quem vive debaixo da vontade de Deus domina o mundo espiritual pela autoridade do Espírito. O domínio do justo não vem do grito, vem da presença.
E quando essa presença está em ti, até a criação se curva e o inimigo recua. Mas onde você chega é porque a pomba pousou. Se há autoridade quando você fala, é porque o leão rugiu. E se há amor no que você faz, é porque o cordeiro está vivo dentro de você. Se essa palavra falou contigo, escreve nos comentários "Louvado seja Deus", porque esse é o símbolo da nossa fé aqui no canal Deixa a Bíblia Falar. Compartilha esse vídeo e abençoa alguém com essa mensagem espiritual. Lembra-te, toda a criação reconhece quem é de Deus e até os animais se dobram diante da presença do Espírito Santo. Quem carrega os sinais do Altíssimo carrega o selo do céu.